Olá e seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Tara Zanella, sou escritora, compositora, professora de música e este é o meu canal. Então assim, este vídeo está sendo gravado já em 2023. Olha só que legal, feliz ano novo pra todo mundo. O ano passa, ele vira e o gato continua passando na frente da minha câmera. Mas eu desejo um feliz ano novo, que 2023 seja incrível e maravilhoso para todo mundo. E pra começar bem o ano, a gente tem o primeiro comeback oficial do New Jeans com OMG. Mas é isso, minha gente. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Você que caiu aqui de paraquedas. Eu falo de música, eu faço esses reacts explicando as músicas pra você entender o que exatamente tá acontecendo, tanto com a música quanto com a história do MV também. Vou fazer alguns outros comentários à parte, porque a gente tá aqui pra gostar de música. E mais do que gostar de música, eu quero fazer você entender melhor e aí gostar mais de música. Peço perdão porque a gata vai passar na frente algumas vezes. E vamos ao vídeo. E você, meu inscrito, meu fantasminha perdido, tudo bem? Tudo bom? Vamos lá. Vamos lembrar de que... Pera. 그럼 다음 분 얘기 들어볼까요? Eu juro que eu achei que fosse meu telefone. 스럽기만 했습니다. 내가 누군지, 여기가 어딘지 알 수 없었어요. Gente, ai. Eu já vou fazer uma pausa aqui. Fazer um comentário muito específico. Cheguei-me eu à conclusão de que a Hybe e os grupos que estão em selos abaixo, não vou colocar pledges porque aí a pledge ela já tem toda uma especificidade muito específica dela, mas os grupos que têm história, todos eles têm uma história levemente macabra, vocês já entenderam? É meio, tem um monte de suspense, temos criaturas mágicas, outros mundos, temos coisas acontecendo e tudo num tom muito dark. Não é uma coisinha bonitinha, colorida, maravilhosa, não. Pesado. 남들이 이야기하는 나와 진짜 내가 헷갈리기 시작했어요. Como assim o real eu? 하지만 겨우 그 답을 찾았어요. 사실 저는 아이폰이었습니다. 저는 당신을 위해 존재합니다. 당신이 부르면 언제 어디라도 달려갈 거예요. A crítica. 당신이 보고 싶어하는 것을 보여주고 당신을 위해 말하고 당신을 위해 노래할 거예요. 당신이 제게 원하는 것은 무엇일까요? 제 머릿속은 항상 이 질문으로 가득합니다. 그동안 제가 고민했던 것이 부끄러워졌습니다. 제가 누구인지는 이제 중요하지 않아요. 저는 당신을 위해 존재합니다. 그러니까 지금 이게 실이란 얘기야? 네, 그렇습니다. Oi? 이 노래는 it's about you baby only you. Como eu disse, eu tô aqui pra falar de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E uma delas é as histórias e as narrativas dos MVs e coisas e afins, né? Tudo um grande audiovisual, né? Acontecendo. E a produção audiovisual da bagaça é... A gata está indo no banheiro. E assim, considerando até desde lá do debut, vamos lá, do debut... Juventude e as tecnologias da sua época. Juventude e as tecnologias da sua época. Então não precisa exatamente ser a tecnologia de hoje com as meninas, né, que a gente tem. Acho que com High Boy toda a produção é bem voltada pra forma
pra tecnologia que a gente tem hoje, com referências à tecnologia que a gente tem hoje, porém, foi indito que aí já era uma tecnologia mais antiga, fim dos anos 90, começo dos anos 2000. Aqui a gente provavelmente já tá 2010, mas juventude, suas tecnologias e relações interpessoais, meu anjo. A música totalmente segue a linha que elas já estavam desde Attention, High Boy, Dito. Eu acho que esse álbum ele é um pouco mais R&B do que o do álbum de debut delas. E eu sinto um tom do álbum um pouco mais fechado, um pouco mais, realmente mais dark. Que é bem legal, que é bem interessante, porque você consegue ver que tem uma coesão no trabalho, mas que dá pra mexer. É bem cedo pra dizer qualquer coisa, mas já dá pra ver que dá pra expandir. Isso é muito legal. E as músicas não são aquelas do tipo, não, tô aqui pra ser uma super música que vai bater e você vai, mas como assim? O que aconteceu? Não é pra te deixar surpreso, é pra te fazer curtir, porque ela entra dentro desse pacote, desse saquinho do que é o R&B. Então não é uma música com grandes contrastes, tradicionalmente. É uma música onde se canta um pouco mais grave, se canta mais na região da fala. O instrumental, ele não é cheio de diversos instrumentos, ele tem uns 6 instrumentos, 7. Não tem muitos, e que eles continuam se repetindo. Toda a harmonia da música, ela é loopada, ou seja, ela tem uma sequência e a sequência se repete exatamente igual durante toda a música ou todo o trecho, que seria ou o trecho da estrofe ou o trecho do refrão, aonde o vocal é muito mais importante. E você presta mais atenção no vocal, não tem tanta coisa no fundo que vai te chamar mais atenção do que o próprio vocal. Eu falei, é creepy, é dark. O Branca de Neve? Branca de Neve, O delírio, né? Essa música é delírio. O tema foi delírio, isso tava bem na cara desde o começo, com aquele pequeno pedacinho de introdução, que é de introdução de história. Delírio. Ah, cada uma tem um delírio. Mas tem um bom trabalho de separação de blocos, vamos por assim. A estrofe tem um contraste com o refrão tem um contraste com a ponte. Pedaços, eles têm bastante contraste entre si, tanto que você consegue saber o que é cada coisa, provavelmente mais por causa da voz. Mas esse pedaço aqui, que eu vou
provavelmente chamar de ponte considerando a minutagem da música, de que é a ponte porque o instrumental está diferente. Então a ponte, ela é o ponto mais diferente da música. Ela serve na estrutura para causar tensão, para que quando você volte no refrão, ele seja mais impactante, vamos por assim. Então quando a gente tá falando de construção de música, estrofe, refrão, ponte, refrão, a gente tá falando de uma construção que funciona anos, meu amor, anos. Ô, gatinho. Serve exatamente a ideia e a proposta de criar tensão e relaxamento. A música, literalmente, é um monte de sons organizado em um período de tempo, certo? Certo. Como você vai manter a atenção dessa pessoa do começo ao fim? Você tem que pegar a atenção dela. Quando você pega a atenção dela, é quando você tensiona a música. Você faz algo dentro dela que dá uma instabilidade, que causa susto. Você tem um plot twist no meio da música, às vezes. Você espera que vá cair em algum lugar, numa sonoridade, numa nota, mas na realidade ela vai para outra. Existem várias formas de fazer isso. Aqui, a ponte costuma-se, da forma mais simples possível, trocar um instrumental. Durante o refrão, se modula, ou seja, muda a sequência harmônica. Consequentemente, a melodia muda. Ou a melodia muda e, consequentemente, a harmonia muda. Depende do ponto de vista. Na ponte, para fazer a maior diferença, ou seja, coisas diferentes causam tensão, chamam a atenção, a gente troca o instrumental. A gente usa outros timbres, uma outra harmonia, a gente troca a coisa, o ritmo que se canta. Delírio! Elas são o amigo imaginário? Ou elas estão em um delírio tanto quanto a menina do vídeo? Porque eu assisti o dito Side B. Não postei no canal, se vocês quiserem eu posso fazer isso. Mas eu assisti e eu fiquei... elas podem não ter existido, elas podem ter existido em uma outra época. E aqui, provavelmente, vamos botar numa linha de raciocínio, elas existiram, mas elas foram parar no manicômio, na clínica. E aí a outra continuou a vida. Mas o fato de que o médico estava ali como um ursinho diz que ele também estava delirando tanto quanto. O quanto disso realmente é um delírio, incluindo a clínica. Nossa! Meu pai amado, eu sei que a dor é um selo debaixo da Hybe. Mas como eu disse, a Hybe e o time de storytelling deles é bem macabro, é bem profundo. Me chama, me contrata, eu adoro fazer isso e eu tenho diploma pra essas coisas, gente. Quebrou a quarta parede, é? Ou mais do que isso, o quanto que além de ser delírio, não é delírio, é literalmente a Matrix. Uma realidade não realidade que existe. E além da gente estar falando, a gente pode falar de quarta parede, sim, né? A quebra da quarta parede, que vem do... acho que provavelmente vem do teatro. Muitas dessas coisas vêm do teatro. E com essas coisas eu quero dizer termos, teorias, noções e técnicas de escrita, de roteiro, de narrativa, de storytelling no geral. Vem do teatro, porque o teatro é onde começou. A gente começou escrevendo peças, livros, pequenas prosas. E aí hoje a gente tem videoclipes. Aí foi esse o ponto da coisa. O quanto que tem a quebra da quarta parede, que é literalmente quando você está em cena, a quarta parede é a parede que divide a situação, a cena, o estado da história
com o observador. Então, é fazer o observador saber que ele é o observador de fora da história, de que ele está observando uma história, mas mais do que isso, mostrar que quem está dentro da história sabe de alguma forma que está sendo observado. Então, quando a gente tem essa quebra de quarta parede, o quanto disso vai da ilusão da arte, da criação de que o que elas estão fazendo ali, toda a própria ilusão é uma criação de cena artística e elas sabem que elas estão sendo observadas, porque como idols, aí a gente vai longe. Como idols, elas sabem que elas estão sendo observadas. Como artistas de mídia, que estão com o rosto na mídia, elas sabem que elas têm uma personalidade de mídia. Isso não é errado, tá? Errado, vamos pôr assim, que seria, tipo, não justo, é você ter uma personalidade de mídia que seja muito diferente da sua personalidade real. Porque eu realmente acredito que, a partir do momento que você bota a sua carinha na frente de uma câmera pra falar com as outras pessoas, pra botar qualquer que seja a coisa, quando você é artista, se você colocar 100% de você, você não tem privacidade. Você não tem privacidade nenhuma. A sua personalidade na internet, se ela for 100% a sua personalidade interna, isso dá uma outra grande discussão. Eu e a minha pós-graduação em marketing, a gente pode falar disso depois. Mas eu gostei disso aqui. Ele é confuso. A gente tem uma outra parte musical. Isso soa como uma outro, né? Então é a finalização da música. Uma outro. A sexta menina. 아니 우리는 뉴진스라니까. 자 이제 그만. 오늘은 이만하고 각자 병실로 돌아갈게요. O que eu falei até agora? O que eu falei até agora? Jesus, volta o vídeo e escuta de novo. Ah, não. Ai, eu adoro como meu cérebro funciona. O que tá escrito aqui? O delírio, a arte, a quarta parede, o que é real, o que não é, Matrix, realidades diferentes, o que realmente é realidade. Ai, gente. E outra, o quanto que botar a sua carinha na internet não te causa delírio, porque as pessoas resolvem simplesmente começar a falar qualquer coisa sobre a sua existência, porque tudo bem, eu tô atrás de uma tela. Eu acho que eu não preciso dizer muito mais do que isso, não é mesmo? Porque eu já falei bastante, eu já falei muita coisa. Nossa, ai, gente, meu bruto tá com quase meia hora. É isso, meus amores. New Jeans. Hybe de novo mostrando pra mim que eles são muito bons na execução de histórias. E é que todas as histórias deles têm esse tom mais dark, intenso, pesado, ele é profundo, ele pega em assuntos
que de primeira eles não parecem ser tão intensos. Quer dizer, com o New Jeans eles todos são, dá bem na cara que você consegue ver que tem uma coisa muito mais interna e mais pra baixo do que parece ser. Mas se você pegar algumas outras histórias como o próprio DXT, você olha, tem toda uma roupagem muito parecida aqui, só que bem mais alegre, bem mais pra cima. De vez em quando eles têm uma coisa mais dark, mas eles também têm mais tempo de história contada. Mas se for ver, as coisas todas são extremamente, sabe, lá dentro. Ou, como eu gosto de dizer, Dark Moon tem muita história. É extremamente fantástico a história, mas se você realmente for lá embaixo, você consegue ver que tem história dentro da história. Tem coisa. Por incrível que pareça, tem. Quer dizer, pelo menos eu tirei. Mas eu sempre faço isso. Com qualquer coisa, eu sempre tiro uma lição de alguma coisa que eu li, que eu vi. E a gata quer atenção, então eu vou terminar esse vídeo por aqui, mas a gente pode falar bastante sobre isso, principalmente nas nossas lives de sexta-feira, às 7h30 da noite, aqui mesmo no canal. E já me segue em outras redes sociais, que eu tô sempre falando de K-pop, de música e das coisas e afins. Todos os links estarão aqui embaixo, não esquece de deixar o like nesse vídeo e a gente se vê em uma próxima. Tchau! Mas a raiva é maluca, eu poderia passar horas falando sobre isso e voltando. Então, fica num próximo vídeo, porque senão vai ficar enorme.